Olá a todos, sejam bem-vindos a este programa. O meu nome é Tiago Barreira e esta é a primeira edição da série de um novo programa que o Instituto Ágora vem oferecendo e se tornará algo recorrente agora para a ser feito com uma certa periodicidade, né, nas próximas, talvez uma periodicidade semanal ou uma periodicidade quinzenal, que é o nome desse programa é Conversas no Ágora. E o objetivo deste programa é trazer uma conversa dinâmica ao público, né, de uma maneira sem muito eruditismo, sem muito tecnicismo, trazer temas de relevância e de interesse, do ponto de vista da filosofia, das ciências, das artes, e colocá-lo ela como tópicos sobre discussão hoje. Então, como é justamente o objetivo do nosso instituto, desde que foi fundado há mais de 3 anos, é justamente divulgar e disseminar ao público brasileiro essa temática de estudos clássicos e tradicionais, numa perspectiva longe de todos esses doutrinarismos ideológicos e políticos, né, que nós vemos hoje em dia, que é o que você mais se vê em outros institutos no Brasil. Nós pretendemos aportar algo único, pautado na liberdade de pensamento e uma perspectiva não ideológica da filosofia. Então, abordaremos diversos tópicos da filosofia clássica, dos estudos tradicionais, e colocar ela para dialogar com os dias atuais e com a realidade vivenciada, no Brasil e na modernidade. Então, esse programa, então, cumpre então um dos objetivos, desde que foi de fundação, uma das missões de valores do Instituto Ágora, tentar enriquecer o debate público brasileiro, enquanto nós somos um think tank nesse sentido, e que trazer uma aportação talvez nova e inovadora para o debate, com uma perspectiva dialética, filosófica do pensamento. Ou seja, nós não partiremos de dualismos, de antagonismos com determinadas correntes de pensamento. Tentaremos sempre aproveitar o que há de melhor dentro de cada corrente, de modo aquilo que Sócrates já defendia, já como seu projeto filosófico, de extrair a maiêutica, a verdade por trás da diversidade, da pluralidade. Como a gente sabe, a Ágora que justamente remete a isso, esse espaço da diversidade. Mas, por outro lado, falarmos hoje em dia de diversidade, de pluralidade, também implica não necessariamente também em cair em outro extremo, né? E nós também buscaremos evitar, que é cair nessa espécie de relativismo da verdade. Por isso que nós não somos somente ágora, nós somos ágora perene. Estamos por trás de todas essas manifestações visíveis dessa pluralidade, extrair aquilo que é de permanente, aquilo que não muda, que é justamente a finalidade da filosofia, ou aquilo que os grandes clássicos vêm se debruçando, Aristóteles, Platão, pelo menos a filosofia clássica, sempre se preocupou por essa ideia do permanente por trás das aparências. E que é justamente o objetivo filosófico, que foi o projeto de todos esses filósofos que marcaram toda a história do pensamento ocidental e que fez o Ocidente se destacar, né, sua grandeza em termos intelectuais, em termos artísticos. Então, não cairemos no relativismo nesse sentido. O nosso objetivo aqui é tentar sermos, de certa maneira, uma perspectiva filosófica em que reconheça as virtudes e os vícios de cada pensamento e se apropriar e absorver o que há de melhor dentro de cada tradição e extrair um ponto comum, né, esse ponto arquimédico, né, que constitui esse sustentáculo permanente da verdade, né, essa perenidade da verdade. Então, não partiremos de uma postura nem relativista da verdade, nem uma postura dogmática também da verdade. E também um outro extremo, né, que muito desses outros institutos no Brasil
vem caindo uma espécie de doutrinarismo ideológico dogmático, né? Religioso, teológico. Claro que eu me reconheço uma pessoa cristã, né, nesse sentido. E uma coisa, claro, é partir isso do ponto de vista de uma convicção pessoal, do ponto de vista religiosa, espiritual, mas a outra coisa é tentar reduzir a realidade a certos esquemas abstratos, doutrinários. Isso, de certa maneira, o cristianismo nunca foi, né? Do ponto de vista da minha convicção pessoal, cristã, eu nunca cairia em muito desses horrores que a gente vê hoje, de tentar querer encaixar essa realidade de uma maneira dogmática, né? Ela é a realidade, nós sabemos, é algo que é algo que de certa maneira escapa, né? É uma realidade que é. Então não cairemos numa postura também moralista também nesse sentido em querermos submeter as coisas como são aquilo que elas deveriam ser, tanto no aspecto ideológico, político, quanto no aspecto dogmático, religioso, né? Então, eu acho que uma das grandes questões, talvez, que muito desses dogmatismos religiosos não conseguem entender é o fenômeno da pluralidade religiosa, né? De certa maneira, acabam se fechando e se isolando em bolhas, e isso é uma coisa, de certa maneira, bastante nociva, do ponto de vista do alcance até filosófico, da potência filosófica dessas teologias, né, que são filosofias teológicas, perspectivas que não conseguem abarcar o todo da realidade e sofrem, e, desse sentido, de uma mentalidade de bolha. E nós tentaremos também superar isso, que é justamente o objetivo de ser uma ágora perene, nesse sentido. E isso não falo só de religião, não falo só de política, isso também é também um outro problema de uma outra dimensão, de um outro tipo de dogmatismo também muito disseminado hoje em dia, que é o dogmatismo também científico, né? A gente deve lembrar também que esse é também talvez uma das grandes fontes de fanatismo, alimentadores de dogmatismos limitantes, né, recortantes da realidade, que é esse cientificismo. É aí que eu já entro justamente no grande tema do programa de hoje, que é falar sobre a questão do cientificismo. Bom, o que definiria exatamente essa ideia do cientificismo? E até um ponto que deve ser também esclarecido antes de mais nada, antes de entrar essa discussão do cientificismo, é primeiro a questão do grande tema, talvez, que seja da ciência, né? O que nós definimos como ciência, né? O senso comum hoje muito fala, por exemplo, de que a ciência ela estaria associada a essa ideia do experimentalismo, baseado, são teorias racionais abstratas da realidade que são confirmadas com experimentos. Então, nós temos, por exemplo, a teoria da relatividade, a mecânica quântica, são teorias que buscam explicar certos eventos, né, que ocorrem no mundo físico e que cientistas elaboram teorias e testam elas a partir de experimentos laboratoriais, né? E essas teorias, essas hipóteses, né, são confirmadas ou rejeitadas através desses experimentos, né? Essa é a metodologia que está amplamente disseminada no mundo universitário, científico, é o método científico. Isso é a grande marca da modernidade ocidental. E se expressa sobre diversas especialidades, diversas áreas, essa noção de que tudo aquilo que deve ser teorizado deve ser testado na realidade. Então, esse é o método científico, essa é a ciência moderna, né? Bom, agora,
Quando nós falamos da ciência moderna, então, como algo que, associado a todas essas inovações tecnológicas no campo da eletrônica no século XX, no campo da química, da física, da eletricidade, todas essas foram inovações do campo eletromagnético, né? Todas essas são inovações que, de certa maneira, devem o seu legado ao método científico, né? Então, esse é um outro dado importante da ciência, que é o seu vínculo com a tecnologia, né? A sua utilidade, a sua aplicabilidade prática para a resolução de problemas do dia a dia práticos das pessoas, né? Então, esse é o segundo ponto a ser ressaltado da ciência, é o seu vínculo, é a sua finalidade prática, né? A ciência moderna, né? Só que quando falamos de ciência num sentido mais genérico, né, ela abarcaria não somente a ciência como entendemos hoje, como nesse aspecto de ser um método científico, nesse sentido de ser um método com uma finalidade prática, que é essa visão moderna da ciência, mas pensamos na ciência não nesse aspecto, mas em outro aspecto, que é aquele pensado pelos antigos, de ser uma ciência que visa a, a felicidade humana, nesse sentido, a eudaimonia, que é a finalidade última do ser humano, e isso é somente realizado pelo exercício da atividade racional científica. Essa é a visão clássica da ciência que foi pensada, por exemplo, por Aristóteles. A ciência como essa grande, eh, essa grande, esse grande campo de saberes integrados que, uma vez investigados, que visam a essa contínua expansão, esse contínuo aprofundamento do entendimento, da compreensão humana sobre a verdade da natureza, a verdade do mundo cósmico, do mundo metafísico, que está além da natureza. A verdade encontrada sobre os seus mais diversos, em sua pluralidade mais diversa, né? Na natureza, na metafísica, na, na ética também. Então, o cientista, na concepção clássica, pensada por Platão, por Aristóteles, pelos antigos gregos, eram aqueles que não tinham essa visão da ciência como algo instrumentalizado, como a ciência prática, ciência moderna vê hoje, de ser uma ciência voltada para o eletromagnetismo, para aplicado para inovações tecnológicas, como foram, por exemplo, no, essa essa câmera que está filmando a gente, né, foi uma aplicação prática do método científico. A ciência dos antigos não é exatamente isso, né? A ciência pensada nos antigos, ela tinha essa finalidade de visar a felicidade humana, no seu sentido mais geral possível, né? E nós falamos de felicidade humana nesse sentido não material. Os antigos pensavam a felicidade humana também como uma harmonia psicológica interior humana, e é justamente esse estado em que ela não é necessariamente vinculada com essa ideia de ter coisas externas, essa posse de bens externos, né? Essa conquista material de bens externos, que eu acho que talvez
a modernidade teria se voltado e talvez se confundido com a própria definição de felicidade humana. A ciência moderna, então, ela visa bastante essa ideia de que a ciência, a aplicação prática já solucionaria por si todas as angústias e todos os problemas da eudaimônia humana. Mas a perspectiva clássica da felicidade humana ela é bem mais ampla daquela que os cientistas modernos idealizaram originalmente para a ciência moderna. Você observa que Aristóteles falava que o ser humano é um animal racional, ou seja, Aristóteles falava que o ser humano ele pode ser definido em sua essência como um ser racional, ou seja, a racionalidade é o caminho para a sua autorrealização da eudaimônia. Ou seja, a atividade científica ela deve ser pensada não como um instrumento para produzir coisas, para se gerar coisas, mas ele é o próprio caminho da felicidade humana. Ele é em si o meio da felicidade humana. A atividade científica, racional, inquiritiva, essa atividade que os filósofos sempre buscavam, que não cessa e não termina, essa atividade filosófica contínua, ela é uma condição para a felicidade humana, mas não no sentido de criar coisas externas, mas de ordenar uma harmonia interior, né? Criar uma paz interior, uma felicidade interior, que só a atividade racional pode causar na pessoa. A descoberta da verdade no seu sentido contemplativo, no seu sentido especulativo. Ou seja, a atividade entendida pelos clássicos de ciência como um elemento de contemplação, de reflexão, de aprofundamento de espiritual interior rumo a esse estado que Spinoza chamava de beatitude interior, em que é um grau de compreensão plena, de entendimento pleno do ser humano com o mundo, com as circunstâncias que o cercam, né? Muitas vezes nós nos deparamos com diversas dificuldades, diversos desafios na vida e não sabemos qual é a causa, de onde vem, por quê, né? A atividade, a atividade racional humana, ela traz como grande finalidade a, esse, esse aquietamento, né, dessas angústias, né? Essa paz interior, né? A eudaimônia, né? Essa é a sabedoria filosófica de Aristóteles, dizia que era aquilo que constituía o principal objetivo da realização humana neste mundo, na vida humana, que é alcançar esse grau de harmonia da alma humana, de tentar responder a ele questões do porquê das coisas serem assim, do porquê isso ter acontecido, né? É isso que a ciência antiga buscava, né? Através dos seus estudos da ética, dos seus estudos da metafísica, buscava inquirir, investigar a causa das coisas, mas não para produzir câmeras, não é para produzir equipamentos úteis, claro, para a melhoria prática da vida, mas não, são questões para resolver problemas últimos, do porquê as coisas serem como elas são, né? De por que estarmos neste mundo, o por que estarmos vivendo nele, qual o sentido de continuar fazendo o que fazemos, né? E são as questões mais fundamentais da vida humana, é o sentido último. Qual o sentido? Tudo bem, produzimos, temos PIB per capita, temos grandes economias hoje que dominam o cenário da produção industrial, financeira, temos grandes potências econômicas hoje no mundo, mas temos
sociedades que têm elevado grau de alcançaram como nunca antes elevados graus de produtividade, como nunca antes na história humana, como no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Mas se essas pessoas não têm uma resposta do porquê elas estarem fazendo aquilo que elas fazem todos os dias, do porquê elas se levantam para trabalhar, do porquê elas trabalham o que elas trabalham, porque elas escolheram aquilo que elas escolheram trabalhar. Se elas não respondem essas questões, se não há resposta para essas questões últimas que dão sentido e significado a todas essas atividades econômicas, todo esse edifício se desmorona, né? Então, por trás de todo esse complexo prático de produção, de produtividade, de atividade, se sustenta um grande sustentáculo de questões que cabe cada uma dessas pessoas, cada um de nós que vivemos nesse mundo, ter essa grande missão de responder. Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Eh, Isso os antigos queriam responder. Era isso que os antigos queriam responder. O porquê de se fazer o que se faz. O porquê eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Né? Então, voltamos então à questão inicial, né, desse vídeo. O que é o cientificismo? O cientificismo é justamente essa tentativa de criar de maneira forçada e artificial uma perspectiva de conhecimento que busca calar todas essas vontades nossas interiores de questionar, de buscar questões últimas, né? O cientificismo, ele, com a sua postura que associa a felicidade ao seu aspecto mais material, mais prático possível, ele busca, de certa maneira, se esquivar dessa, dessa missão humana de buscar a ciência para alcançar a busca de respostas para problemas últimos humanos, né? Para o sentido último humano. Então, questões, por exemplo, como a metafísica sobre vida depois da morte, né? Questões metafísicas sobre o problema da divindade, o problema da transcendência, né? São questões que o cientificismo é uma concepção dogmática da realidade, porque ele é um recorte abstrato, lógico, que se impõe sobre aquilo que realmente se vive, né? Ele acaba fugindo, né? Se esquivando. Então, o cientificismo, tal como ele é hoje em dia propagado foi propagado principalmente por autores como Carl Sagan, que é justamente o expoente máximo dessa ideia, dessa corrente, que ele praticamente busca rejeitar qualquer referência a questões e problemas metafísicos. Então, é uma concepção de crença, né? É uma crença que autorreferenciada em si própria, né? E que busca negar qualquer valor a tudo aquilo que não seja científico, né? Eh, Quando a gente deve considerar que as questões científicas, né, que essas pessoas trazem são muito limitadas, né, são concepções da realidade, são respostas que eles oferecem são muito pobres, né, porque são baseadas num esquema, numa crença, numa cosmovisão de realidade fundamentada meramente na materialidade, né. Então, é uma concepção baseada meramente na materialidade e que não se sustenta a uma pessoa já detidamente já estudada já em obras de Platão, dos clássicos gregos, que são, são respostas muito fracas, são respostas muito fracas
que lida à luz da tradição clássica, podem ser facilmente manejadas e eles têm certa dificuldade de responder isso, né? Por exemplo, sobre essa questão das vidas extraplanetárias, né? Algumas hipóteses até tinham a ser até mirabolantes, como Carl Sagan fala da teoria dos deuses astronautas, né? Então, é uma certa dificuldade em se refletir, se pensar o problema da transcendência, né? Porque é uma concepção, uma crença tão enraizada no materialismo que qualquer ideia, por exemplo, que pressupõe qualquer traço de sublimação espiritual humana, ele deva ter referências materialistas, materiais. Então, eles vão colocar como hipótese uma interferência extraplanetária na formação das civilizações humanas, ao invés de acreditar numa ideia de uma intervenção sobrenatural, extraordinária, né? Como filósofos, como Santo Agostinho falaria, né? Então, isso é só um exemplo, né? Essa ideia do Carl Sagan, do seu traço, que é um exemplo claro do cientificismo, né? A sua obra dos deuses astronautas é um exemplo claro dessa dificuldade em se manejar questões metafísicas fundamentais humanas, né? É, então, isso é só mais um exemplo, né? E o Kant falava, por exemplo, de algo que é puramente verdadeiro, né? A razão, ela é preciso fazer um exercício de crítica das capacidades da razão de encontrar respostas às suas perguntas. Eu acho que talvez aí seja o grande mérito, talvez, dos cientistas modernos, inaugurado pela epistemologia kantiana, de que nós devemos olhar com cuidado as coisas que investigamos, né? Devemos ser críticos às coisas que as respostas às perguntas, né? Não devemos, de nenhuma maneira, que as nossas crenças, as nossas concepções dogmáticas se imponham ao nosso processo de descoberta da verdade, né? Então, muitas vezes o cientista, né, o dogmático, né, que eu acho que talvez seja um grande ponto apontado por Kant, o dogmático é aquele que tem uma ânsia tão grande pelas respostas, que se esquece do processo, né? Se esquece da investigação em si. Ele acha que já tem a resposta pronta. Então, é de certa maneira uma visão angustiada do processo, né? E que é uma certa incapacidade de ouvir a realidade nesse sentido, né? E pelo fato do dogmático ele ser surdo, né, à realidade, dele só dar dele querer encaixar a realidade de fora a seu esquema interior, que ele crê ser a verdade, isso talvez seja a grande característica do dogmatismo. E eu vejo muitos paralelos disso com o cientificismo. O cientificismo é justamente essa tentativa desesperada de salvar esse modelo, essa cosmovisão, essa crença de que tudo se reduz à matéria, né? Tudo se reduz ao imediato, tudo deve ter finalidade prática, né? Então, quando você vê um cientificista perguntando por que você está estudando essa coisa de filosofia? Por que, né, eh, essa coisa de alma, essa coisa de vida após a morte, né? eh, isso não tem relevância nenhuma, isso não perca seu tempo com isso, né? Só o acelerador de partículas, né, é a nossa salvação, né? Mas isso, no fundo, é um exemplo, né, desse estado, no meu ver, de alienação, né, de querer encobrir fenômenos que talvez não podem ser talvez explicados por esses esquemas, né, deuses astronautas, né? Talvez haja algo que eles estejam não se esteja vendo, né?
talvez falte algo, né. Então, é isso. O cientificismo, nesse sentido, é uma concepção dogmática da realidade, levar a ciência até as últimas consequências e negar a dimensão do espiritual, do transcendental e querer reduzir tudo isso ao aspecto material, prático. Então, é isso.